Fala, torcedor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, né? Mais uma vez, estando aí dando uma moral pra gente. Trouxemos um corte aí muito bacana do nosso time pra gente estar reagindo junto. Vamos acompanhar aí os especialistas trazendo aí tudo sobre essa rodada, né? Rodada aí pegando fogo, o campeonato tá muito aquecido, afinal, a tabela ali na parte de cima, a briga tá bem acirrada. A gente tem a briga principalmente pela Libertadores, também pegando fogo ali pelo, quem sabe, um G8, G7. Então tem muitos times de olho ali naquela possível vaguinha que pode abrir ali num G8 da vida. E também tem lá embaixo, né, o pessoal após essa rodada, a 32ª rodada que passou aí, pessoal ali também de olho ali na zona de rebaixamento que ficou bem apertado. Vou estar soltando o vídeo, vamos reagir junto, no final a gente volta com mais notícias aí. De 4 vitórias consecutivas, foram 3 derrotas agora seguidas, né? Eu passei no meio da torcida do Vasco e vi, vou te falar o comentário que os torcedores, alguns do Vasco fizeram, que depois dos 4 jogos com vitórias seguidas, o time perdeu um pouco a humildade, que era o que fazia o Vasco ter essas vitórias importantes, mesmo com um investimento menor que a maioria dos times do Brasil. A esse comentário, como você responde, o que houve, o que deu errado hoje? Não, a gente teve uma semana muito difícil, realmente, em termos de resultados. Jogamos abaixo do que a gente vinha jogando nesses jogos. A crítica a gente tem que saber escutar, porque a gente realmente não jogou da forma que a gente vinha jogando. Cometemos erros e a gente tem que saber aprender com isso para poder buscar os resultados. A gente tem mais 5 jogos, se não me engano, 5 jogos, onde a gente precisa melhorar, evoluir. E eu acredito que com isso ter humildade, saber reconhecer os erros e trabalhar. Só complementando, falta de humildade não é o problema do VAR? Não, falta de humildade, acredito que não tenha passado isso por ninguém. Todo mundo ali trabalha firme no dia a dia, a gente se cobra bastante, a gente se cobrou muito hoje no vestiário mais uma vez. Como falei, a gente tem que saber aprender com os erros, aprender com o jogo de hoje, para a gente poder voltar ao caminho das vitórias. Porque depois do jogo contra o Vasco, o Diniz falou que ir direto para a Libertadores era um sonho e que para a pré-Libertadores era um objetivo mais acessível, né? E depois de hoje, depois das 3 derrotas, na verdade, o Vasco ficou um pouco mais distante desses objetivos. Depois do jogo, em cima dessa cobrança que você disse que teve no vestiário, qual o pensamento de vocês agora olhando para a tabela do Brasileiro? É ainda, de repente, de buscar uma vaga na Libertadores ou já começar talvez a preparar o time, a rodar o time, pensando já lá na Copa do Brasil, que é uma outra possibilidade também? A Copa do Brasil ainda está longe. A gente, como eu falei, a gente precisa, em todas as entrevistas que eu passei depois dos jogos, eu sempre falava, a gente precisa melhorar na tabela. A gente sabe que o nosso time, quando a gente faz as coisas que o treinador pede, a gente joga bem, a gente vai bem. Então, todas as entrevistas que eu passei aqui, eu falei que a gente precisava melhorar na tabela, subir na tabela. E isso a gente precisa, em cada jogo, encarar como uma final. Claro que classificar direto para a Libertadores é um objetivo nosso. Mas eu acho que o principal agora tem que ser encarado cada jogo como uma final. E no final dos 5 jogos a gente vê o que a gente conseguiu conquistar com isso. Falasse um pouquinho, Coutinho, do meio de campo, porque no jogo passado o Tietê começou no time titular do teu lado, dessa vez foi o Hugo Moura, Matheus França já tentou entrar ali como segundo homem, hoje ele foi um pouquinho mais avançado. Você acha que está faltando ainda um homem para, junto com você e com o Barros, completar o meio de campo? Cara, isso aí é com o treinador, né? Ele que decide quem joga e quem não joga. Eu posso dizer que todo mundo se dedica nos treinamentos, nos jogos, e a oportunidade às vezes vai aparecendo. Mas em questão de quem vai jogar ou não, aí é com o treinador. Coutinho, dá para você explicar por que tamanha oscilação dentro do mesmo jogo? O Vasco começando muito bem, pressionando o Juventude com pouca saída, mas de repente depois do primeiro gol do Juventude, foi o Juventude que tomou as ações. Por que tanta oscilação? Olha, é difícil explicar agora. Durante a semana, com certeza, a gente vai ser analisado isso, o treinador vai falar, o pessoal do análise vai dizer pra gente o que aconteceu, mas a gente tomou 2 gols muito rápidos, e a gente, como time, a gente precisa melhorar nisso, né?
tomar menos gols bobos e buscar a vitória. Eu acredito que a gente buscar a vitória, a gente fez o jogo todo, a gente tentou, mas não foi suficiente. Então a gente tem que reconhecer os nossos erros, seguir juntos, trabalhar todo mundo junto e melhorar como equipe para ter os resultados positivos nesses 5 jogos que a gente tem. Coutinho, você sabe muito bem como o peso de vestir a camisa do Vasco e como São Januário pode ser uma fortaleza. São 3 derrotas seguidas, 2 dentro de casa. Como o grupo pode resgatar essa união para, com a presença da torcida, voltar a vencer jogos aqui dentro? É trabalhar com humildade, trabalhar. Eu sempre falo que o segredo do sucesso e de sair desses momentos difíceis é o trabalho, cada um se dedicar, cada um se doar ao máximo nos treinamentos, nos jogos, para a gente atingir o que a gente precisa, né? Como você falou, São Januário tem que ser forte para a gente, tem que ser muito difícil para os adversários e a gente acabou pecando nesses 2 jogos que perdemos aqui. Outro bloco ali. Muito bem, este é o Felipe Coutinho e você vê, ele está tentando mostrar que tem que reconhecer os erros e já o Fernando Diniz, Zé, olha lá a sala, mostra lá. 1 hora já que acabou o jogo. Normalmente o Fernando fala rápido, né? Então. Ele não demora muito para falar, meia horinha ele já tá falando, é o tempo de tomar banho. Tomar um banho, dar uma refrescada na cabeça, porque o cara sai mais queimado que chamate, né? O cara sai queimado e aí precisa sair nervoso, dar uma baixadinha, né? Dentro do que o Cícero nos trouxe lá, que o ambiente não tá muito legal. Não, acho que é muito mais do Fernando mesmo, né? Porque ele fica muito tenso dentro de campo. Você não viu nas imagens que a gente mostrou com o protesto da torcida? Ele chamando a atenção dos jogadores, ele gritando, gesticulando. Ele entra na pilha do jogo, ele é muito peitão, tem que dar uma baixadinha na adrenalina, né? A gente falou aqui no estúdio, viu, Elton, sobre essa questão do Fernando Diniz. É bom a gente ressaltar e pontuar, o Vasco está no meio de tabela do Campeonato Brasileiro, mas está com uma reta final de Copa do Brasil. Olha, a gente está vendo na tela aí vergonha, time sem vergonha, mas... Elton, você acha que é para tudo isso, para mudar? Sim, então são 3 jogos sem vencer. Mas é para mudar um comando técnico? Eu queria a sua avaliação, né? Não, mudança de comando não, até porque o Vasco chegou nessa situação de estar tranquilo no campeonato, não olhando para baixo, e está sonhando com Libertadores também por conta do Fernando Diniz, né? Não é porque agora o time vive essa instabilidade, que é comum a várias equipes do Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que times que têm pouca profundidade de elenco sofrem mais, né? Eu acho que é o caso do Vasco. O Vasco, por exemplo, tem jogado, no jogo passado jogou seu Nuno Moreira, sofreu bastante, não conseguiu jogar bem. O Nuno voltou dessa vez. O Andrés Gomes, eu acho que ele não dá a mesma dinâmica do lado esquerdo como o Ryan, só que o Ryan tá jogando como referência, então ele tira um cara que pode funcionar muito bem pelo lado direito, já que o Verratti não tem rendido tanto, e coloca ele por dentro, e o Ryan corresponde ali, mas ao mesmo tempo o seu lado direito não funciona com ponta, né, como o Ryan funciona, ou seja, é um time sem profundidade de elenco, e isso ajuda a entender, né, como a equipe sofre muitas vezes nesses momentos cruciais da temporada. Vamos aguardar, já o Fernando Diniz aparece aí para falar, né? E depois da derrota do Vasco, você que ligou a televisão agora, o Juventude venceu por 3-1 em São Januário de virada. E aí a gente estava falando sobre Internacional e Bahia, que empataram também 2-2. O Bahia no finalzinho fez o gol dele, então realmente a pressão em relação ao Fernando Diniz, e estamos falando da questão... O Santos acaba agradecendo esse resultado do empate, né? Torcedor, então tá aí, esse foi o vídeo que a gente separou para estar vendo junto, né, reagindo aí de uma forma bacana. Separei com muito carinho, espero que vocês tenham gostado. E aí, rapaziada, o bicho tá pegando, né? A gente pôde acompanhar aí todas as análises dos especialistas. E essa rodada, essa 33ª rodada aí, vai definir muita coisa. Se vocês pararem para analisar aí, né, direitinho, né? Vamos dar uma passada para estar conferindo. Mas se vocês virem ali, ó, Palmeiras com 68 pontos, 3 a mais que o Flamengo. E também tem jogos... vitórias, né? Número de vitórias de vantagem, que é um critério ali de desempate em caso de empate por pontos ali. O Cruzeiro ficou ali estagnado mesmo na 3ª posição. O Mirassol continua ali na 4ª posição também, excelente o Mirassol indo para Libertadores 2026, coisa aí que antes de começar o campeonato ninguém imaginaria, né?
Acho difícil alguém falar que o Mirassol iria para uma Libertadores, principalmente direto, né, numa vaga direta. Aí vocês podem ver ali, vamos puxando ali para baixo, mais aquela parte ali do Botafogo para baixo ali com 51, Fluminense com 50, que estão ali no G6, G7. Aí a gente vai ali no pessoal brigando por esse G8, que é o São Paulo, é o Vasco, por exemplo. Essa rodada é definitiva para o Vasco, que se quiser ainda tentar uma vaguinha via Libertadores, precisa vencer a partida contra o Juventude, né, torcer por um tropeço do São Paulo ali para continuar acesa a briga, e a mesma coisa serve para o Corinthians, né? Corinthians também vai ter que vencer o Ceará para poder tá ainda, né, deixando essa vaga em aberto, uma possível vaga ali no G8. Rapaziada, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido, já que ficaram até o final, dá o like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo, valeu!